Fala pessoal, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar mais uma participação minha lá na Rádio São Francisco, no jornal São Francisco é Notícia, falando sobre o tema metas financeiras. Então, nada mais propício do que o início do ano para a gente não só elaborar as metas financeiras, mas colocá-las em prática. Então, acompanhe a minha entrevista lá na Rádio São Francisco logo após a vinheta. Desde já, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação assim que sair um vídeo novo aqui no canal e deixe o seu like para estar fortalecendo o conteúdo, fazendo com que ele seja entregue para cada vez mais pessoas. Agora sim, acompanhe a minha entrevista na Rádio São Francisco. O Nicolas vai bater um papo conosco hoje sobre um assunto muito importante, Paulo Léo, que vai ajudar muita gente na organização financeira, tá? Ô, Nicolas, bom dia para você, prazer tê-lo conosco aqui novamente no nosso jornal São Francisco é Notícia. Paulo, é o seguinte, a pauta de hoje com o Nicolas é metas financeiras. Quem não gosta de planejar para ter uma tranquilidade financeira, mas para isso precisa colocar metas no papel para pelo menos tentar cumpri-las, né, Nicolas? Fala um pouquinho dessas metas, quais são os principais objetivos de quem prepara uma meta financeira. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Paulo Noel, todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Mais uma vez, obrigado por abrir esse espaço. E é um período muito bom, para a gente fazer metas aí, início de ano. Parece que acontece uma mágica, quando tem a virada de ano. Então, já respondendo a sua pergunta, principais metas financeiras, com certeza aí, para quem está endividado, se planejar para sair das dívidas, e quem, por exemplo, já tem um dinheirinho sobrando, começar a investir. Quem já investe, reforçar ainda mais seus investimentos, aprender ainda mais. Mas, enfim, aqui a gente vai dar os passos para como você pode construir as suas metas de forma eficiente, de forma que, de fato, você consiga cumpri-las, Porque é muito importante não só colocar no papel, mas tirar do papel e cumprir com essas metas aí. Agora, Nicolas, na hora de definir essas metas financeiras, primeiro, para quem nunca ouviu ou assistiu o Nicolas Riscado aqui no jornal São Francisco é Notícia, o Nicolas ele é consultor financeiro e também atua como educador financeiro em nossa cidade. Ele tem em seu perfil no Instagram ajudado muita gente a mudar de vida. Inclusive, ele tem um curso, Regra de 3 Financeira, em que ele dá o passo a passo para você se tornar um grande investidor, mas, obviamente, que quem nunca investiu, que quer ali o beabá, ele também passa. E aqui no jornal, o Nicolas é o nosso convidado para ajudar as pessoas a... Obviamente que quem já alcançou a estabilidade financeira, iniciar os seus primeiros investimentos. Mas quem está com as suas finanças descontroladas, o Nicolas está aqui sempre ajudando com dicas, para colocar a briga no lugar, tirar essa corda do pescoço e mudar de vida também a partir da cessação aí das dívidas, Eu acho que o grande problema das pessoas para você ter uma estabilidade financeira e começar a usufruir disso, é você se livrar das dívidas. Mas durante o jornal São Francisco é Notícia em 2022, ele falou muitos assuntos relacionados a isso, E agora, nesse início de ano, já começa a trazer dicas mais avançadas, E aí vem as metas financeiras. Vamos lá, vamos voltar para a nossa pauta de hoje. A gente fez um adendo aí só para quem nunca acompanhou a participação dele aqui no jornal entender qual é o propósito do nosso convidado fixo aqui do jornal, o Nicolas Riscado. Bom, vamos lá, Nicolas. Quando você faz uma meta, financeira para a sua vida, o que você tem que ter em mente sobre os prazos para você cumprir essa meta? Você pode dividir essas metas em objetivos a curto, médio, longo prazo? Como que funciona isso?
Sim, Vinícius. Primeiramente, né, eu acho que um entendimento muito importante da gente ter é justamente diferenciar objetivo de meta, né? Porque o objetivo diz a respeito do que se pretende alcançar. Então, é aquilo que você quer realizar. Vamos dizer aí, seja, quero construir minha reserva de emergência, ou seja, ter um dinheiro investido em 2 anos. Esse é o objetivo. E aí, as metas têm a ver com as atividades específicas que vão te levar a atingir esse objetivo. Então, primeiro defina o objetivo, e aí eu vou traçar as metas condizentes, né, para realizar o objetivo. Os caminhos que eu vou ter que percorrer para atingir esse objetivo. E aí você pode, sim, né, definir metas de curto prazo, que são metas de até 1 ano. Por exemplo, eu quero ter, vamos até colocar um consumo específico. Quero trocar de celular, por exemplo, em 1 ano. Quanto que custa esse celular? Tá, tanto, vamos lá, R$ 2.000. Quanto que eu vou ter que juntar por mês para até o final do ano eu conseguir, né, realizar essa compra ou essa troca de celular? Enfim, metas de médio prazo, é de 1 a 5 anos. Aí você já pode ousar mais nas metas, desde que sejam factíveis, e aí você pode colocar, como eu falei, construir minha reserva de emergência, que é ter esse dinheiro investido para me resguardar de alguma emergência, de algum imprevisto, em até 2 anos. Então já é uma meta de médio prazo. E uma meta até mesmo de longo prazo. Quero, por exemplo, adquirir minha casa própria em até 10 anos. É uma meta de longo prazo, a partir de 5 anos. Esse é o objetivo, né? Conquistar a casa. E quais são as metas que eu vou ter que fazer? Quanto que eu vou ter que juntar por mês, investir por mês para ter esse valor? Né? Eu vou conseguir, com certeza você consegue nesse período, né, investir e comprar à vista, por exemplo, ou ter um valor bem relevante que você consiga pagar bastante aí, o valor de entrada e dividir o restante. Enfim, tudo é necessário que se tenha prazo, que se tenha meta, porque a nossa vida é única, nossa vida, às vezes, é muito curta para a gente viver, né, ao léu aí, viver de forma sem tanto compromisso, né? Então as metas, elas facilitam esse caminho, não é que facilitam, mas na verdade direcionam os seus esforços para que você consiga atingir os seus objetivos mais rápidos. Agora, como elaborar metas financeiras, Nicolas? Sim, a gente tem um método que é muito popular, que se chama método SMART, né, que é um acrônimo, né, S-M-A-R-T, que traduzindo para o português, esse é um método em inglês, eu já vou até pegar cada um e já vou dar o exemplo em seguida. Então, o S é de específico, né, em inglês, mas em português significa específico. O que isso quer dizer? Que a sua meta deve ser específica, ou seja, você deve deixar claro o objetivo a ser alcançado. Então, até mesmo pegando esse exemplo de montar a reserva de emergência. Então, qual é a especificidade dessa meta? Montar a minha reserva de emergência contemplando 6 meses do meu custo de vida. Então, é isso que você quer fazer, né, como meta. Beleza, especificou bem. O M, de mensurável, ou seja, você tem que conseguir medir, né, isso aí que você tem feito. Então, por exemplo, investir todos os meses R$ 1.000 na reserva de emergência. Ou seja, um mês que você investiu, poxa, eu não consegui 1.000, investi 800. Então, você consegue medir. Se eu investir 800 e minha meta é R$ 1.000 por mês que vem eu vou ter que compensar, investir 1.200. Então, você consegue medir, de fato, se você está tendo progresso nas suas metas. O A, que é de alcançável, ou seja, você tem que ter a ciência de que é possível cumprir a meta, né, para você alcançar o seu objetivo. Porque você não pode colocar uma meta inalcançável. Vamos traçar até mesmo com exemplo. De acordo com a sua realidade financeira, né, vamos dizer que você ganha R$ 5.000 por mês e você consegue sim montar a sua reserva de emergência em 2 anos. Mas é uma meta bem factível. Agora imagine você colocar, quero ter 1 milhão daqui a 2 anos. Na sua realidade financeira é uma coisa assim, praticamente impossível, a não ser que você dê um golpe de sorte. Mas, colocando aqui, né, numa situação racional, é impossível você conquistar isso, né, de acordo com o que você ganha, por exemplo. Então, tem que ser alcançável. Claro que eu fui para um extremo bem grande, né, de ganhar, de conquistar, né, ou atingir R$ 1 milhão em 2 anos, mas, de fato, tem que ser alcançável para você não colocar uma meta tão grande, né, a ponto de você desistir dela. A meta tem que ser realmente adequada à sua realidade, para que seja, de fato, factível e você consiga, né, colocar esforços para que você atinja o objetivo por meio das metas. O R, de relevante, ou seja, é algo que faz sentido você alcançar de fato. Então, até mesmo, voltando, tirando um pouco desse exemplo da reserva de emergência, a questão de comprar um celular em 1 ano, talvez. É relevante, de fato, você colocar tanto esforço nas metas que você tem para alcançar esse objetivo de trocar o celular, se talvez seja uma coisa que não é necessário? Então tem que ser algo que seja relevante, que vale a pena aqui e faz sentido vale a você pena se até esforçar. abrir um parênteses, Nicolas, antes de você chegar à última letra
que é a letra T. Quando você fala é relevante, porque tem pessoas que buscam esses bens materiais por status, né? Porque o outro comprou, então eu vou comprar. Muitas das vezes nem aproveita aquela tecnologia, nem utiliza os recursos que aquele celular novo tem, mas só pelo fato de ter o status de possuir aquele telefone X ou Y, a pessoa compra e nada de relevante tem naquilo, né? Daí a importância desse tópico é relevante, né? E o T? E o T é de tempo, né? Ou seja, você tem que colocar prazo nas metas. Esse é todos os pontos aqui são muito importantes, mas o tempo ele é muito importante. Porque se você não colocar um tempo para cumprir, né, as suas metas, para chegar no objetivo, cara, você vai relaxar, você vai deixar para depois. Vai ter um mês ali que, por exemplo, né, se tratando da reserva de emergência, mais uma vez, como exemplo, como objetivo, se você, de fato, ali, teve mês que você não conseguiu colocar R$1 na sua reserva de emergência, né, investiu ali na sua reserva de emergência, no mês seguinte, você, mais uma vez, vai ficar numa inércia de que você não vai postergar cada vez mais o seu objetivo final. Se você não colocar um prazo, pode ser em 10 anos, pode ser em 5 anos, mas quando você se compromete, tem uma data, né? Até muitas pessoas falam, cara, coloca data e hora para acontecer aquilo que você quer, porque quanto mais pontual é aquilo que você quer conquistar, aquilo que você tem como objetivo, melhor fica a sua vontade e o seu comprometimento em realizar as metas, né, para alcançar o objetivo. Nicolas, agora, como organizar isso? Existe um método fácil para que a gente, olhando para o nosso orçamento, quanto que a gente ganha de salário, de dinheiro que entra de um bico que se faz aqui, ali, acolá, ou algum dinheiro que chegou de forma inesperada, você tem ali um orçamento mensal na renda familiar, né? Se for um casal do homem, da mulher, enfim. Agora, na hora de traçar essa meta, o que eu tenho de levar em consideração para dividir bem o orçamento e alcançar essa meta? Sim, porque essa primeira parte, né, é como você estrutura a meta, né, para você alcançar o objetivo. E agora a gente pegando agora um pouco para o lado do orçamento, tá, Nicolas? E agora, com o dinheiro que eu tenho, com o orçamento que eu tenho, como eu posso enquadrar o meu dinheiro nesses objetivos, nos objetivos financeiros que eu tenho, logo, né, as metas que eu posso traçar de acordo com a minha realidade. Vamos lá, tem que organizar, né, as suas finanças, organizar o seu orçamento, que pode ser do método 50-30-20 ou o orçamento reverso. Vou ser bem sucinto. Método 50-30-20, eu já até comentei aqui na rádio, né, num programa que eu falei sobre organização financeira. Nada mais é do que você dividir o seu orçamento, ou seja, 100% do seu orçamento. Vamos dizer que você ganha R$4.000 por mês. 50% vai para gastos fixos, então você já consegue ali, né, metade disso, ou seja, R$2.000 é para cobrir os gastos fixos. 30% para gastos variáveis, ou seja, gasto com lazer, passeio, um almoçar fora, uma saída, uma compra ou outra. E 20% vai ser destinado aí para o seu objetivo financeiro, que seja, por exemplo, quitar dívidas, ou seja, investir, ou seja, trocar algum item aí do seu imóvel, ou seja, como até falei, trocar de celular, trocar de carro, enfim. Você vai sim, né, ter que aí cumprir, né, com esse objetivo de separar 20% pelo menos aí para cumprir o seu objetivo financeiro. É claro que quanto mais você conseguir, né, colocar esforços nessa parte do orçamento aí dos objetivos financeiros, mais rápido você vai conseguir alcançar o seu objetivo, claro, a depender do valor. E o orçamento reverso? E o orçamento reverso, né, é interessante porque o que acontece? Nada mais é do que você priorizar a sua meta. Vamos lá. Que nada mais é do que renda, ou seja, o que você recebe, menos o que você poupa, ou seja, o que você investe, o que você coloca como objetivo a ser conquistado, vai ser igual às suas despesas. Então, vamos utilizar o mesmo exemplo numérico. Tenho R$4.000 de renda, menos quanto que eu quero destinar para o meu objetivo financeiro. Vamos dizer que seja 25%, ou seja, R$1.000. Então, R$1.000 eu já retiro quando eu tenho a minha renda aqui para o meu objetivo financeiro. Consequentemente, o que sobra é o que eu vou ter que me virar com as minhas despesas. Ah, Nicolas, mas eu não tenho como cobrir as minhas despesas com R$3.000 no meu orçamento, nesse exemplo aí que você receba R$4.000. Então, você vai ter que mexer ou na variável despesa, que vai ser gastar menos, ou na variável renda, que é ganhar mais. Mas a variável
do objetivo financeiro, de você poupar antes mesmo do gasto, né, recebeu e poupou, essa variável você vai ter que realmente ser firme com ela, porque, como eu disse, você vai ter que ser firme aí, realmente tem que ter muito sentido no seu objetivo financeiro para você cumprir com essa meta. Ô, então, Nicolas, o orçamento reverso é basicamente isso. Eu, acompanhando a sua fala, eu estou aqui refletindo, e eu vou fazer uma pergunta a você e depois vou emendar com um comentário. Das pessoas que interagem com você pela primeira vez, você tem assim como mensurar quantos % faz algum tipo de planejamento no papel, como você sugere que faça, e tem que ser feito mesmo? Porque a impressão que eu tenho é que se a gente não cuidar das nossas finanças pessoais, do nosso orçamento doméstico, com o olhar de alguém que cuida das finanças públicas, seja numa prefeitura, seja num governo do estado, ou alguém que olha para as finanças de uma empresa com cuidado para aquela empresa ter uma saúde financeira boa, né? Se a gente não tiver esse olhar profissional para as nossas finanças domésticas, a chance de descambar para um descontrole financeiro e depois mergulhar em dívidas é grande, né? Porque a gente Sim. acaba consumindo sem esse cuidado, né? Mas a pergunta que eu faço a você quantos % mais ou menos que fazem algum tipo de controle? Porque eu conheço poucas pessoas que fazem isso, vou ser sincero a você. Mas nós deveríamos ter esse cuidado, né, de ter esse olhar, porque se deixar, meu amigo, correr frouxo, a gente se descontrola, tá? E o que tem mais aí no mercado é gente com dívidas atoladas, tanto que as empresas de crédito são as que mais crescem no mercado, né? Muita gente oferecendo dinheiro, né, Nicolas? Com certeza, Vinícius. Até pegando um gancho dessa questão, né, os bancos hoje oferecem cada vez mais possibilidades para as pessoas, assim, se enrolarem, né, vamos dizer assim. Mas, assim, as pessoas que sabem utilizar bem, com consciência, se beneficiam muito, né, do que os bancos oferecem. Mas a grande maioria das pessoas, dividir boleto no cartão, dividir fatura no cartão, pagamento de conta no cartão, enfim. E realmente a gente tem que lidar com as nossas finanças como realmente uma empresa, pensando, cara, o meu lar é minha empresa. Então, tem que saber quanto que eu recebo, eu tenho que ter, né, a noção do quanto eu gasto, porque senão minha empresa pode falir, eu posso entrar no vermelho, eu posso entrar em dívidas. E respondendo a sua pergunta, Vinícius, eu estimo com segurança que, cara, cerca de 80% não fazem nenhum tipo de controle financeiro. E os outros 20% não têm essa organização, esse controle financeiro tão aprimorado. Eles até anotam, né, talvez o que recebe, deixa de anotar ali um gasto ou outro, e o mais importante não faz, que é você analisar, porque anotar só para anotar não faz milagre, vamos dizer assim. Você tem que parar, estudar ali, não estudar, mas de fato se deparar com a sua realidade, porque quando a gente vê quanto que a gente gasta mesmo ali no papel, a gente se surpreende. Todo mundo tem essa mesma surpresa, né, atendendo por meio de mentoria, até mesmo por meio do curso. As pessoas se surpreendem muito quando elas veem ali no papel, em números mesmo, quanto que ela gastou no mês, porque a gente vai gastando até de forma automática, de forma cotidiana, e isso é normal, não é errado, mas a gente tem que sim aprender a se controlar, a interpretar, né, qual é a nossa realidade financeira para se enquadrar nela e não viver, né, com as aparências dos outros, e aí você só vai prejudicando cada vez mais a sua vida financeira, sem objetivos financeiros, você não tem metas financeiras, então tudo tem que ser bem pensado para viver uma vida, né, financeiramente tranquila, uma vida financeiramente positiva, para que todas as outras áreas da sua vida caminhem bem também. Então é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários se vocês já têm metas para esse ano, se vocês se utilizaram de alguma metodologia como a SMART explicada aí na entrevista para construir as metas financeiras de vocês, se têm objetivos bem definidos. Vamos trocar essa ideia bem bacana e fazer com que as metas de vocês sejam cada vez mais lapidadas para de fato vocês alcançarem o objetivo de vocês. E não deixe de me seguir nas outras redes sociais, é só colocar Nicolas Riscado em qualquer rede social que vocês vão me encontrar, mas todos os links das outras redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. E no mais, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.